Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acessa metime.com.br. O tema de hoje é como dimensionar uma operação de prospecção outbound. Muitos de vocês, muitos gestores comerciais querem começar uma operação de prospecção e não têm ideia de como dimensioná-la. As dúvidas são infinitas. Por exemplo, de onde eu consigo meus leads? Quantos leads eu preciso? Quantos SDRs eu trago? De que forma esses SDRs vão abordar os leads? Será que eu vou usar e-mail? Será que eu vou usar telefone? Enfim, que resultados eu espero dessa operação como um todo? A nossa intenção com esse episódio é resolver essas dúvidas, tocar nesses assuntos, e para falar sobre como dimensionar uma operação de prospecção outbound, a gente trouxe o Gabriel Secato. Ele é coordenador de Lead Generation no Olist. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, cara. Valeu, Diego. Fala pessoal do Cast for Closers, fala Diego. Cara, acho que um começo aí clássico aqui no podcast, né? Mas não podia começar sem agradecer aí o convite, né? Acho que uma honra aí participar, cara, de um podcast aí que faz parte aí da minha vida profissional aqui em Inside Sales há mais de 2 anos aí que eu acompanho, e só com nomes aí muito relevantes participando. Então, muito feliz em estar junto aí nessa conversa. Espero que a gente possa agregar bastante aí com um pouco da experiência que a gente teve aqui no Olist também. Com certeza vai, cara. Avaliando e conhecendo a operação de vocês de perto, dá para ver o grau de maturidade da operação, especialmente essa agora que a gente vai comentar um pouquinho, que é o braço outbound da prospecção de vocês. E, Gabriel, pulando no episódio, cara, a gente normalmente em prospecções outbound começa com a lista de prospecção, combustível do time comercial. A tua área em si, né? Lead Generation. A empresa precisa, enfim, definir o perfil do lead que ela quer e a estratégia de ataque. Então, eu queria começar pelo início mesmo. Como é que vocês dimensionaram o tamanho das listas por SDR, né? E como isso evoluiu com o tempo? Cara, legal. Eu acho que para a gente falar um pouco da nossa operação outbound, né, vale a gente dar um contexto rápido do Olist em si aqui, e o que a gente faz no mercado, né? Então, o Olist basicamente é um ecossistema de soluções aí para o varejo, né? Principalmente quando a gente fala em vender online. A gente, como uma startup, né, começamos aí pequeno, né? Começamos com um produto principal aqui, que é o nosso Olist Store. Então, a gente traz lojistas para vender dentro dos principais marketplaces, né, no Brasil. Então, quando a gente fala de vender online, 80% do faturamento online no Brasil acontece em marketplace, né, quando a gente fala de e-commerce. Então, o lojista que quer entrar nesse mercado, ele precisa estar nos marketplaces, né, para captar essa liquidez, né? Então, o Olist basicamente garante essa presença nos marketplaces para esse lojista, com reputação, né, com competitividade. Então, basicamente, a gente faz esse cara vender mais com o conhecimento que a gente tem no mercado, né? Então, por um bom tempo, né, o inbound foi a principal fonte de novos lojistas aqui para o Olist, por a gente sempre focar no lojista que está procurando esse problema, né, procurando essa solução de vender mais. O grande ponto é que nem sempre a gente acertava, né? Muitas vezes, né, a operação inbound não acerta 100% no perfil de público que a gente quer trazer, né? A gente tem uma taxa de qualificação que, nunca vai chegar no 100%, né? Dificilmente a gente vai ter certeza de que esse cara pode trabalhar com a gente antes de fazer uma conexão, né? Então, como em boa parte das operações outbound, a gente começou o outbound aqui no Olist também procurando um perfil específico de cliente, né? Então, no nosso caso aqui, a gente começou a buscar clientes com um faturamento um pouco mais relevante, né? Que a gente fala aí do middle market, do varejo, né? Então, como a gente começou a identificar que esse perfil gerava um resultado maior aqui dentro, né? Era um cliente que pagava um ticket médio maior, que tinha um resultado melhor depois de virar um lojista aqui com a gente começou a buscar especificamente esse perfil com o nosso outbound, né? E aí, o grande ponto para a gente dimensionar uma lista é a gente entender o nível de informação que a gente vai ter sobre esse lead antes de entrar em contato, né? Porque aqui a gente começou a aprender que quanto mais a gente estuda esse cliente antes de fazer uma primeira ligação, né, mais isso influencia na nossa taxa de conversão lá na ponta. Perfeito. Né? Então, no nosso caso, a gente sofre muito com gatekeeper aqui, né? Porque a gente liga muito em balcão de loja, né? Liga um vendedor, está atendendo
lá no varejo que a gente está ligando, e a gente geralmente quer falar com o gerente de e-commerce, com o dono da loja, né? Então, como que eu vou provar para esse vendedor, para esse gatekeeper, que eu já estudei da operação dele, né? Que eu sei sobre o negócio dele, sei que minha solução faz sentido. Então, a gente sempre focou muito em ter o máximo de informações sobre esse lead antes de entrar em contato. Então, com isso, a gente começou com listas muito pequenas, né? A gente começou ali atacando 100 leads no mês, com uma operação de 2 SDRs, né? Só que com um nível de informação muito alto nesses leads, né? Então, a gente sabe hoje em quais canais de venda esse cara já trabalha, qual que é uma estimativa de faturamento aí dessa empresa. A gente entra em contato com uma empresa que a gente tem certeza que pode trabalhar com a gente. Isso influencia bastante quando a gente vai dimensionar um tamanho de lead, um tamanho de lista, né? Porque se eu tenho certeza da qualificação dessa lista, eu posso ter um pouco mais de segurança quando a gente fala de tamanho de lista, porque mesmo que eu não converta uma boa parte, eu sei que quem eu conseguir conectar, eu tenho certeza que pode ser um cliente aqui da minha empresa, né? Uhum. A gente sempre deu um foco muito grande para isso, e ao mesmo tempo, a gente começou a entender o canal que esse meu lead estava, né? No nosso caso, quando a gente fala de e-commerce aí no Brasil, né, 2 anos atrás, a gente basicamente tinha que ligar para um varejista e explicar para ele que ele tem um problema se ele não vende online, né? Ele muitas vezes não tinha consciência desse problema, até que chegou a pandemia, né? Foi quando a gente alavancou muito forte. Hoje, o perfil de lojista que a gente fala no outbound, ele também tem um problema muito claro, né? A porcentagem de lojistas que a gente fala que já sabem que precisam vender online é muito alta. Então, quando o inbound geralmente trazia para a gente um lead que tinha clareza do problema, mas não necessariamente fit, né? O nosso outbound, ele traz para a gente um cliente que tem fit, porque a gente estuda bem sobre essa lista antes de ligar, e muitas vezes já tem clareza do problema também, né? Então, a gente já chega numa parte mais avançada de contato com ele, que é a descoberta da minha solução. Isso vem provando muito o outbound para a gente, porque a gente consegue plugar a nossa solução já num problema que é muito comum no perfil que a gente está falando, né? Esses são alguns pontos que vêm ajudando a gente a comprovar o outbound, né? E aí, a partir disso, a gente começou a gerar o outbound não só para essa frente de middle market, né? Hoje a gente tem aí já 20 SDRs só olhando para essa operação de middle market, mas também olhando para o pequeno e médio varejista ali, que é a faixa maior aí de leads que a gente consegue atacar. A gente também conseguiu provar o outbound para essa frente, né? Muito porque a taxa de qualificação vem sendo muito alta, né? Incrível. Tu mencionou o poder da pesquisa. A gente fez um post do Labs aqui e foi olhar o efeito da pesquisa antes da primeira ligação. E a gente chegou nesse número, tá, Gabriel? Ela aumenta em 50% a chance da ligação ser significativa, de ter um avanço no processo comercial. Muito massa vocês investirem na qualidade da lista para diminuir o desperdício, e no quanto de informações vocês têm sobre esse lead para que esses 100 leads por SDR, enfim, por mês, gerem as reuniões que vocês precisam. Cara, eu acho que outra ponta importante da estratégia são as cadências de prospecção, porque a lista está ali, ela precisa ser prospectada, ela precisa ser atacada, digamos assim. Como é que são as cadências que tu vê ou que tu viu darem mais resultado no outbound, cara? Como é que elas mesclam o e-mail e o telefone? Cara, legal. Esse foi um ponto bem importante aqui para a gente no outbound, porque a gente demorou a dar a devida atenção para isso, né? A gente começou uma operação outbound replicando muito dos processos que a gente tinha em inbound, né? A gente focava muito na ligação, né, de fato, porque no nosso inbound a gente sempre recebe o telefone correto ali do tomador de decisão. Sim. A gente tem certeza que a gente vai conseguir conectar com ele, mas a gente demorou para entender que para o nosso outbound a gente precisa de um esforço maior para chegar até essa conexão, né? E aí foi quando a gente, inclusive, teve um episódio do Cash for Closers, alguns episódios atrás, que vocês fizeram com a Omnichat, né? Sim. E o Humberto ali, ele fala bastante sobre esse enriquecimento do contato pelo LDR, né? Antes do SDR fazer o contato. E é muito do que a gente começou a fazer aqui também, né? A gente começou a fazer um começo de cadência feito pelo LDR, né? Em que ele tenta um primeiro contato com a empresa, às vezes por e-mail, às vezes até pelo WhatsApp da empresa, né? Sem o objetivo de agendar ninguém, né? Mas para entender quem é o tomador de decisão naquele lead. E aí, quando a gente consegue, via WhatsApp, fazer esse primeiro enriquecimento do tomador de decisão, aí a cadência do meu SDR já começa com a ligação, já começa com muito mais segurança de que ele vai conseguir conectar com o cara certo ali dentro, né?
Para a gente vem funcionando muito bem, né? Ter um primeiro contato nessa cadência, começando com e-mail, WhatsApp e aí chegando na ligação, e Legal. dividir essa cadência entre dois times. Uma parte é feita pelo LDR, já na geração da lista, e a parte principal é feita pelo SDR, que foca muito mais em converter esse cara e muito menos em conectar com a pessoa certa dentro daquele prospect, né? Sensacional. Tem vários clientes da MeTime chamam essa primeira cadência de cadência para encontrar o decisor, ou cadência de filtragem da lista, enfim. Eu acredito que seja uma intenção, um intuito similar ao de vocês. Gabriel, estava vendo um post da Gong.io, outro dado incrível, que em SMB a presença do decisor aumenta em 80% as chances do deal avançar, de ter uma resposta positiva no negócio, e Enterprise 230 alguma coisa, tá quase 250% as chances de se ter um decisor. Então, quando você está em outbound, especialmente no volume, é muito importante você conseguir essa informação que teus LDRs estão procurando. Quem é o decisor e o que ele está fazendo, né? Como é que eu posso encontrá-lo. Perfeito. E aqui, cara, esse valor, né, de falar com o decisor, de barrar o gatekeeper ali, né, pular o gatekeeper, o principal valor que a gente sentiu aqui foi no mid-market, né, foi nesses clientes aí com perfil um pouco mais enterprise, né. Legal que reflete muito o que a gente vem aprendendo por aqui também. Sim, uma coisa que eu vejo é que os touch points em outbound, eles são mais espaçados, as atividades são mais espaçadas. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. No inbound, quando o cara pede o contato comercial, as empresas fazem muitas ligações, muitas atividades nos 5 primeiros dias para maximizar as chances de responder e ter, né, uma resposta da parte do lead, no sentido de estou querendo contato com você porque você solicitou alguma informação da minha empresa. No outbound, além de incluir educação, incluir conteúdo para falar com o decisor, os contatos são mais espaçados para tu não estressar a relação, uma vez que ele ainda não ouviu falar da sua empresa. Via de regra, né? A não ser marcas muito conhecidas. Mas isso também é uma cadência típica outbound que a gente observou aqui. Elas têm menos telefonemas, especialmente nos primeiros dias, para ser menos invasiva, mas elas também colocam os touchpoints, as atividades de prospecção um pouco mais espaçadas, duram 10, 15 dias, para que tu não estresse a relação, né? Tu não trate o cara que nem conhece a sua empresa como alguém que pediu contato. Legal. E aqui acho que o principal ponto aqui, né, é a gente ter uma clareza muito grande no objetivo de cada atividade aí de prospecção, né? Aqui no nosso caso, quando a gente entendeu que fazia muito mais sentido ter uma primeira atividade, não com o objetivo de apresentar a nossa solução, não com o objetivo de já agendar esse lead de primeira, mas com o objetivo de mapear quem é a pessoa certa que vai falar com a gente, e aí pode ser que seja a mesma pessoa que a gente abordou no primeiro momento ou não, né? Quando a gente teve muita clareza do objetivo dessas primeiras atividades aqui, acho que a gente começou a ter um funil muito saudável aqui em relação a tanto SMB quanto Enterprise aqui dentro. Né? Massa. Gabriel, acho que o terceiro aspecto importantíssimo é a produtividade do SDR. E produtividade eu quero tanto colocar aqui em esforço, né, como número de atividades ou volume de esforço diário na prospecção. Que fatores ou como, né, vocês dimensionaram o que era uma produtividade aceitável para o SDR de vocês e como isso evolui na carreira, no ramp-up dele ou dela? Legal. Aqui, de novo, a gente também herdou muita coisa do nosso modelo de inbound quando a gente começou aqui. A gente já construiu uma maquininha de inbound muito focada na produtividade bem esticada, né? Então o SDR aqui já começou uma operação inbound fazendo de 90 a 100 atividades por dia, né? Focando muito em conseguir o máximo de contato, já que a qualificação é um problema, né? E aí a gente começou o nosso outbound também com um ritmo aí bem acelerado em termos de atividade. O ponto é que a gente tinha muita atividade de pesquisa quando a gente começou. A gente ainda não tinha o maior nível de informação sobre esse lead. Isso demandava uma boa parte do tempo do meu SDR, né? A partir do momento que o nosso time de lead generation ficou mais robusto, né? Hoje a gente tem aí 9 pessoas no time, né, que abastecem a operação de outbound. A gente começou a eliminar quase que 90% da atividade de pesquisa que o SDR precisava fazer, né? E aí isso libera muito mais tempo para que ele foque no contato, foque em conseguir, de fato,
conectar com esse decisor e foque menos tempo se preparando para a ligação, levantando que argumentos que ele vai utilizar. Tudo isso a gente já sobe hoje como variáveis dentro do CRM. Qual foi o meio que a gente usou para captar esse lead, quais os canais que esse lead já está, quantos produtos esse lead tem e, consequentemente, qual que é o potencial que ele pode ter fazendo uma parceria com o Olist, né? Tudo isso já vem como variáveis para o meu SDR, e aí ele já começa uma ligação, ele precisa de 2 minutos para ler tudo isso, né? Menos que isso, inclusive, e já na ligação ele já tem o insumo que ele precisa. Hoje ele consegue, dessas 92 atividades, consegue que mais dessas atividades sejam de contato, né? E menos atividades sejam de preparação, de fato, de limpeza de funil. A gente tinha um problema grande aqui antes também, que era priorizar, né? Que lead eu vou começar o meu dia, quem que eu vou ligar por primeiro, né? Como que eu começo a minha atividade de prospecção. E aí, quando a gente também começou a pontuar isso, né, e ter uma clareza, conforme a fonte que eu capto esse lead, ele tem uma chance maior de converter aqui no meu funil, o SDR também precisa fazer menos atividades no dia, porque ele sabe que, começando as atividades por aquele perfil de lead, ele já vai conseguir ter uma conversão melhor, né? Então, essas são algumas variáveis aí que a gente vem trazendo quando a gente fala de produtividade, né? E aí, no dia a dia com o time, né, como que a gente acompanha esse ritmo, é de fato com a quantidade de conexões, né, ou de ligações significativas que esse SDR faz. Esse é o principal termômetro aí que a gente acompanha, né, para entender se o ritmo está bom ou não está, se o número de atividades de prospecção está fazendo sentido para aquele SDR, conforme a quantidade de ligações significativas que ele tem no dia dele. Hoje, se eu tenho um SDR do time que não bate as 90 atividades, bate 50, 40 atividades no dia, mas ele tem a quantidade de conexões necessárias no dia dele, que vai garantir que ele agende o número de oportunidades, né, a média diária que ele precisa, isso já dá uma segurança para a gente em questão de produtividade, né? Então a gente acompanha muito essa taxa de conexão aí para saber se o ritmo está bom ou não e se isso vai ajudar o SDR a chegar na meta no fim do mês. Cara, que aula. Eu tô realmente assim, puta, que operação madura, cara. Parabéns aí, primeiro de tudo, pela solidez, né, do time, das métricas, enfim. Claro, vocês herdaram muito do inbound e nada acontece por acaso, né? Essa operação é madura também em função do processo inbound anterior, mas, cara, fiquei bem impressionado, assim, com o quanto de clareza tu tem sobre o que é sucesso e o quão tranquilo tu está quando o cara, né, tá fazendo volume de ligações significativas ou de atividades de esforço na prospecção. Animal isso, cara. Gabriel, cara, uma vez que a gente sabe como vão ser as listas, a cadência, o que eu espero de um STR em termos de esforço, falta um último aspecto, que é o resultado esperado, e ele vem refletido especialmente na taxa de conversão em oportunidades. Cara, o que é uma taxa de conversão em oportunidades aceitável para vocês e quais passos vocês deram para melhorar essa taxa na prospecção? Boa, legal. Cara, acho que o principal ponto aqui é a gente cuidar para não esperar uma receita de bolo aqui quando a gente fala de outbound e principalmente conversão, né? A gente começou comparando muitas vezes, né, perfis ali de clientes que na verdade eram diferentes, eram perfis de clientes que tinham um nível de conhecimento, aqui no nosso caso sobre o mercado online, tinha um nível de conhecimento diferente. E aí, putz, eu tinha SDR que convertia muito bem, porque ele falava com muitos clientes do perfil que já conhece o online. Eu tinha SDR que tinha muita dificuldade de conversão, e muitas vezes não era o discurso desse SDR que estava errado, mas era a fonte de lead que ele estava recebendo, que não estava bem balanceada, né, ou não estava sendo traqueada aí, pelo nosso time de geração de lead. Então, um ponto bem importante que a gente começou a acompanhar aqui é segmentar bem as listas, e aí não só pelo meio de captação dessa lista, né, como que eu gerei aquela lista, mas também pelo perfil dos leads que estão naquela lista. E aí é aquilo que eu falei lá no começo, né, se a gente tem um alto nível de informação sobre esse lead, então no nosso caso, quantidade de canais que esse cara já vende, qual a categoria que esse cara vende de fato, tudo isso vira variável para eu clusterizar esses leads não só pelo meio de captação, mas por outras características. E aí a gente começou a entender aqui que algumas características influenciavam muito na conversão desse cara no outbound. A principal delas era conhecimento sobre o mercado online, né? Então, se eu encontrava um canal que me dava leads, né, uma lista segura de leads que conheciam sobre o mercado online, já tinham algum contato com isso,
ali a gente começou a ter uma previsão melhor de conversão em termos de contato com esse cara, né? Eu acho que é bem importante quando a gente fala aí de conversão no outbound, saber clusterizar bem, né? E testar, não tem outro jeito para isso, a não ser clusterizar com informações diferentes e a gente entender onde que está aí a correlação, né? Mas principalmente investir na informação que a gente tem sobre esse lead antes de ter o contato com ele. E aí, com base, né, nessa separação, ou por meio de captação, ou por nível de conhecimento do cliente, do lead, né? Aí sim a gente acompanha algumas taxas de conversão. Então hoje, quando a gente está atacando uma lista que nos dá um ICP, né, um cara que já conhece o mercado, que já está em alguns canais relevantes para a gente gente tem conversão de 60% no outbound, né, 65%. Isso é muito diferente de quando a gente fala com um perfil muito offline, né, que vai ter um perfil, que vai ter uma taxa de conversão de 20%, 30% ali para conhecer a nossa solução, né? Então, Perfeito. Acho que aqui a gente teve alguns aprendizados na separação aí dessa base, principalmente para conseguir escolher aonde gerar mais leads, né? Onde vale mais a pena acelerar a captação aí também. Massa. E eu acho que o mais importante do que tu mencionou é a mentalidade de testes, de iterar o perfil, a quantidade de informações que você tem sobre essa lista, monitorar a conversão. Isso, na construção de uma máquina eficiente, é importantíssimo, porque tu tá testando o tempo inteiro. Tu mencionou, cara, a nossa média, Gabriel, na Insight Sales Benchmark Brasil é de 17%. Então, se vocês tivessem parado nisso porque está na média, seria um baixíssimo resultado frente ao potencial, certo? Legal, legal. E acho que tem um ponto importante que hoje a gente acompanha muito, né, essa conversão que eu comentei, a conversão de lead finalizado para oportunidade, né? Então, conexões que a gente faz para oportunidade para o time de vendas. É muito importante a gente estar bem próximo, e aí o nosso time hoje de geração de leads está sempre muito próximo ao time de vendas também, para você também acompanhar o sales cycle desse perfil de cliente, né? Acompanhar se esse perfil está te trazendo um ticket médio. No nosso caso, a gente tem diferentes planos que a gente fecha aí com esse lead, então ele pode trazer ticket médios diferentes. Também fazer com que esses times estejam muito próximos, né? A geração de demanda, o time de pré-vendas e o time de vendas tem que estar trabalhando muito junto para garantir que a conversão não seja só entre o time e outro, né? Seja também lá na ponta, e no nosso caso a gente também acompanha, inclusive, o quanto esse lead gera depois de virar um cliente nosso aqui também, né? Então acho que essas são várias variáveis que também tem que entrar na conta quando você focar em qual frente está te dando o melhor resultado, né? Pô, com certeza. Gabriel, acho que meu último questionamento, cara, como você faz tudo isso ao mesmo tempo, a gente vai ocorrer em erros e acertos. Exemplo, tem gente que diz, cara, traga os SDRs aos pares, se tu começa pequeno, não vale a pena trazer só um, você não sabe se é o processo, se é o SDR que é ruim, enfim. Como é que foi o processo de construção da máquina como um todo e que aprendizados tu pode mencionar que a gente não conseguiu abordar ainda nas outras perguntas? Legal. Eu acho que a gente teve uma particularidade aqui em Olist, que a gente cresceu a nossa operação outbound muito rápido. A gente teve turmas ali de 4, 6 SDRs entrando juntos, né, na mesma turma. Esse problema de começar com um SDR, né, e não entender se o erro está ali ou está no processo, a gente acabou não passando justamente por ter sempre uma amostra maior, né, de gente nova no time. Mas o ponto principal que a gente aprendeu aqui é fazer com que... Tem alguns aprendizados, né? Acho que o primeiro é reforçando a qualidade dessa lista, ter uma qualidade na base de leads, te dá uma segurança de que aquelas conversões ali são reais, né? De que o processo ali de conseguir contato realmente está funcionando ou não está, porque se você tem uma lista muito variável aí de lead, né? Você nunca vai ter essa clareza, né, na conversão por membro do time, na conversão em qual etapa do funil que está o problema. Se você acerta bem nessa base de lead, você tem mais segurança para ter essas métricas, né? E aí o segundo ponto é fazer os times trabalharem muito juntos. A gente tem reuniões hoje, né, as nossas pré-eleções, que a gente chama, né, o começo do dia ali, uma vez na semana, o time de pré-vendas está junto com o time de vendas para que o vendedor que já é mais rampado, que já é mais experiente, já esteja compartilhando o discurso, esteja falando um pouco sobre as consultorias que ele já fez, para o SDR rampar mais rápido, né? A gente precisa contar muito com membros mais experientes aqui dentro hoje para garantir um ramp rápido das turmas novas que estão entrando também. E o outro ponto é o time de geração de lead também está muito próximo de toda a máquina comercial. Todas as pré-eleções aqui na nossa semana,
o time de LDR está junto com o time de SDRs, entendendo se o lead que eu gerei ontem gerou uma conexão hoje, foi convertido ou não foi, era qualificado ou não era, né? Então esse feedback fica muito mais rápido, fica muito mais fácil da gente fazer ajuste operacional aí também, né? E não perder muito tempo aí com a parte mais básica aí do processo também. E acho que o principal ponto quando a gente fala de outbound, né, e isso é bem importante da gente criar num time, é ter esse mindset de seca do tempo todo, né? A gente começou um outbound com pouco lead. O SDR não tinha muito lead para atacar o dia inteiro. Ele tinha que se esforçar bastante para conectar com o mesmo lead, né? Ele tinha que ter esse mindset de, putz, eu preciso trabalhar com o que eu tenho no meu funil e extrair o máximo disso. Hoje a gente tem uma equipe aí de 47 SDRs que estão no outbound aqui, então garantir lead para todo mundo ao mesmo tempo é difícil, né? É difícil garantir que a máquina esteja rodando com saúde. O que a gente se preocupa muito é também em construir esse mindset de seca com o SDR que já está entrando, para ele lutar ao máximo por cada oportunidade, né? Ter muito cuidado com essa queima de lead, que pode ser muito comum no outbound, né? Se o time começa com um funil muito cheio, né? Com uma segurança muito grande de que ele vai ter lead todo dia para trabalhar, como a gente já sentiu bastante isso lá no começo, e claro, né? O começo do outbound também foi motivado por momentos de seca no inbound, né? Uma falta de previsibilidade ali dos leads que a gente recebia. Ter esse mindset desde o começo, acho que ajuda muito, né? A ter uma taxa de conexão saudável, a ter um feedback sempre muito claro sobre os leads que estão sendo gerados ali, para que o time sempre esteja com esse mindset de buscar oportunidade mesmo em cada lead, né? E não queimar aí combustível que pode servir para o crescimento da empresa também. Fantástico, cara. Eu não consigo te agradecer o suficiente aqui pela praticidade das dicas, pela clareza da operação que você conseguiu passar aqui pra gente, pelo passo a passo. São episódios assim que fazem com que a liderança comercial entenda onde focar esforços, quais guerras ela tem que comprar no dia zero, quais guerras ela pode esperar. Então, te agradecer aqui pelo teu tempo de preparação, por quanto a gente conseguiu tirar de ti, assim, da inteligência do Olist nesse episódio, cara, fantástico. Deixa um contato para as pessoas teu LinkedIn, de repente, para as pessoas que querem te conhecer e falar um pouquinho mais contigo. Cara, show de bola. Acho que eu que agradeço, né, Diego? Putz, acho que boa parte do que a gente conseguiu estruturar aqui, uma parte disso a gente veio aprendendo com a MeTime, né, quando a gente fala de outbound. Bondade, valeu. Então, acho que vem ajudando muito também a nossa referência. Poxa, o contato, acho que no LinkedIn, super fácil ali de encontrar, Gabriel Secato, com 2 Cs e 2 Ts, né? Fico super feliz aí da gente poder bater um papo aí e agregar sempre que for possível. E claro, né, a gente conseguir aprender aí também com tanta gente boa que acompanha o podcast por aqui. Maravilha. Eu que agradeço. Para você que ouviu esse episódio até agora, até o final, o nosso abraço e até o próximo.